É motivo de muita alegria em que nós nos reunimos hoje para continuarmos adorando esse nosso Deus que vive e reina para sempre. Amém? Amém. Eu quero trazer alguns versículos da palavra do Senhor nesta noite. Será uma mensagem curta, porque eu acredito que nós já recebemos do Senhor hoje. O Senhor já falou através das oportunidades que foram dadas nesta noite, através dos hinos. Deus tem falado no nosso coração. Bendito seja Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 24. Bendito seja o nome do Senhor. Evangelho de São Lucas, aleluia. Capítulo de número 24 e versículo aleluia. De número 21. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, Pai. Vamos ler? Todos encontraram? Amém. Amém. Versículo 22. Desculpa, versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja Deus. Aleluia, Jesus. Pensando fora da caixa. É o tema desta ministração, e nas próximas sextas-feiras nós estaremos meditando através do YouTube sobre pensando fora da caixa. Aleluia, Jesus. Nesta noite eu quero trazer essa palavra de Lucas, a qual o Senhor falou grandemente no meu coração, e eu gostaria de trazer para cada um de nós. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja Cristo, aleluia, Jesus. Jesus, quando ele se manifestou na terra, ele escolheu 12 discípulos e ele ensinava os 12. Ele falava particularmente com os 12 tudo aquilo que ele iria passar, todo o seu plano de redenção, ele transmitia para os seus discípulos. E os discípulos aprenderam com Jesus que Jesus iria padecer, que Jesus iria sofrer muito nesta terra, nas mãos dos pecadores. Porém, meus queridos, bendito seja Deus, este capítulo de número 24 narra a história de 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. Jesus Cristo já havia morrido e já era o terceiro dia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A primeira coisa que o Senhor fala nos nossos corações é que muitas das coisas que nós esperamos não acontece do jeito que nós procuramos. Não acontece do jeito que nós pensamos. Os discípulos pensavam que Jesus não iria morrer. Apesar de Jesus Cristo ter falado que ele iria padecer e morrer, os discípulos continuaram pensando que Jesus não iria morrer, mas que ele seria um grande líder político, guerreiro, militar, que lutaria para conquistar todo Israel, toda aquela nação, todo o mundo daquela época, e ele seria rei. Porém, meus queridos, nós sabemos que Jesus Cristo, ele havia morrido e já estava o terceiro dia. E estavam 2 discípulos voltando para as suas cidades. 2 discípulos no caminho de Emaús. Aleluia, glória a Deus. E nesta aleluia, noite eu quero te dizer que o nosso aleluia, Senhor Jesus Deus, Cristo aleluia, tem um encontro contigo aonde quer que você aleluia, esteja. Jesus. E você está no caminho. Eu não sei qual que é o caminho que você aleluia, se encontra, Jesus. Mas Jesus vai aleluia, ao teu encontro. Bendito seja glória Deus. A Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. E a história destes 2 discípulos no caminho de Emaús, a Bíblia conta que eles estavam muito tristes, porque eles não esperavam que Jesus aleluia, morresse. Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Foi neste versículo que nós lemos,
onde eles disseram que nós esperávamos que ele fosse quem redimisse Israel. Ou seja, o que o Senhor tem para falar nesta noite é que os nossos sonhos, as nossas expectativas, muitas das vezes não acontecem como nós esperamos. Às vezes os nossos sonhos são frustrados. Às vezes os nossos pensamentos não acontecem daquele jeito. E foi o que aconteceu com esses 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam decepcionados com Jesus. Eles estavam voltando para a sua cidade tristes. Porém, Jesus resolveu ter um encontro com eles. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. No versículo de número 1 deste mesmo capítulo, nós aprendemos que era o primeiro dia da semana, muito de madrugada. Foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Ou seja, as mulheres haviam preparado todas as especiarias, todos os ungüentos, para poder ungir o corpo de Jesus no sepulcro. E elas foram até o sepulcro. E Jesus Cristo não estava lá. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome Glória do a Deus, Senhor. glória a Jesus. Quando elas chegaram, a pedra do sepulcro já estava aberta. E Jesus não estava lá. E haviam 2 seres sentados naquela pedra que foi removida. E aqueles 2 seres disseram: por que vocês procuram entre os mortos quem já está vivo? Aleluia, glória a Jesus. E o versículo de número 6 diz assim: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens e pecadores, e seja crucificado, e ao 3º dia ressuscitasse. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja Deus. Todos os discípulos, assim como elas, ouviram da própria boca de Jesus, aleluia, que ele haveria de morrer. Glória a Deus, aleluia. E eu não sei o que aconteceu com eles. Aleluia, Jesus. Que eles não pensavam que Jesus iria morrer. Aleluia, louvado seja Cristo. Morreu, mas ressuscitou ao 3º dia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a E Deus. a partir do versículo 12, meus queridos, começa a contar a história desses 2 discípulos no caminho de Emaús. O versículo de número 14 diz: e iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns ao outro, o mesmo Jesus se aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Bendito seja Deus. E é o que acontece, meus queridos. Na maioria das vezes, nós estamos desapercebidos. O Senhor, ele se manifesta todos os dias na nossa vida. Todos os dias ele está ao nosso lado e nós estamos muitas vezes desapercebidos. Eu quero contar um rápido testemunho, bendito seja Deus, em que eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, em que eu fazia muitas perguntas para Deus. Eu orava pedindo para que Deus me mostrasse uma saída de uma situação que eu estava passando. E eu estava muito angustiado, eu estava muito triste. E eu resolvi fazer um jejum. E eu fiquei sem alimento o dia todo e fui trabalhar. E quando eu saí do trabalho, fui pegar o meu ônibus normalmente para voltar para o meu lar. E dentro do ônibus eu abri a Bíblia e comecei a fazer a leitura que eu sempre faço todos os dias. E foi justamente nesse capítulo 24 de Lucas que eu comecei a ler. E quando eu cheguei nesta história dos 2 discípulos do caminho de Emaús, bem nesse versículo que diz que Jesus aproximou-se deles e começou a andar com eles, porém os olhos deles estavam fechados. Eu também, nessa hora, eu olhei para a minha Bíblia e
uma grande vontade surge dentro do meu coração. E eu orei, eu fechei os meus olhos naquela hora e pedi para Deus: Senhor, como eu queria que o Senhor aparecesse para mim, como Jesus apareceu lá no caminho de Emaús, para aqueles 2 discípulos no caminho. Como aqueles 2 discípulos estavam angustiados, tristes, decepcionados. Eu me encontro assim, Senhor. Eu me encontro triste, angustiado, decepcionado, não entendendo o que está acontecendo na minha vida. E eu orando naquele ônibus, meus queridos, falando com Deus sobre esses 2 discípulos e pedindo para que Jesus andasse comigo, se revelasse e conversasse comigo, tirasse as minhas dúvidas. Foi o que aconteceu com esses 2 discípulos. Eles não entenderam nada do que estava acontecendo. Eles estavam decepcionados e voltando para os seus lares. E no caminho eles se perguntavam e questionavam sobre tudo aquilo que tinha acontecido, sobre a grande decepção deles. Porém, Jesus andava com eles e começava a responder para eles. Jesus começou a lembrar eles de que havia promessas, haviam profecias, que o Messias haveria de morrer, que haveria de padecer. E que tudo aquilo que tinha acontecido com ele era para que se cumprisse as Escrituras. Porém, a Bíblia diz que os discípulos no caminho de Emaús estavam como que vendados. Não conseguiam ver Jesus. E é o que acontece conosco muitas das vezes. Nós não entendemos o que está acontecendo conosco. Nós ficamos entristecidos, oramos, mas não percebemos o agir de Deus. Não percebemos que Deus está do nosso lado, trabalhando ao nosso favor. Porque o nosso foco fica no sofrimento, fica na nossa dor. Bendito seja o nome do Senhor. E quando eu terminei de fazer essa oração, eu com os meus olhos fechados naquele ônibus, eu levantei mais ainda a minha cabeça para o alto, com os olhos fechados, e dei um suspiro por essa oração que eu fiz. E nesse exato momento, uma mulher tocou no meu ombro. Ela estava sentada atrás de mim, e ela tocou no meu ombro. E ela disse: não se esqueça, leia Filipenses. Bendito seja Deus. E eu quero trazer esse texto de Filipenses. Ela já tinha se levantado para poder descer na parada dela. Mas antes dela descer, ela tocou no meu ombro e disse: Filipenses. Não se esqueça, leia Filipenses 4 e versículo de número 6. Bendito seja Deus. E olha o que o Senhor falou ao meu coração, meus queridos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pelas súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, te guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Nesse momento, meus queridos, eu senti a presença do Senhor invadindo o meu coração. Eu senti o conforto de Deus, e era como se o próprio Deus, o próprio Jesus, no caminho que eu estava seguindo de volta para o meu lar, igual os discípulos no caminho de Emaús, voltando para o seu lar, eu senti Jesus falando comigo. Eu senti no meu coração aquele fogo que os discípulos sentiram enquanto Jesus conversava com eles. Deus, Ele estava dizendo para mim naquela hora: não fique ansioso, mas antes, todas as tuas petições, tudo aquilo que está te incomodando, coloque na presença de Deus. E o Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Bendito seja Deus. Então, meus queridos, o que Deus tem para falar nesta noite com cada um é que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Aleluia. Precisamos sair da caixa da religiosidade.
Precisamos sair da caixa, muitas das vezes, daquele conhecimento religioso que nós recebemos. Lembra que os discípulos pensavam que Jesus seria um rei que iria governar e que iria ganhar o povo de Israel naquele momento e que ele não morreria? Pois bem, muitas das vezes nós acreditamos religiosamente em coisas, porém Deus ele trata totalmente diferente. Ele supera todas as nossas expectativas. Bendito seja Deus. E Deus ele marcou um encontro contigo nesta noite para poder te dizer que Ele está contigo no caminho, que Ele responde todas as nossas questões, porém nós temos que colocar diante dele todas as nossas súplicas, todas as nossas angústias. Assim como eu recebi a palavra do Senhor naquele dia no ônibus, Deus tem para falar muito mais aos nossos corações. Ele te assiste em todos os momentos, em todas as suas dores, e que nesta noite você possa encontrar o refúgio, o consolo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Toda sexta-feira nós temos um encontro aqui na sala de oração. Você é nosso convidado, na Rua Maria Conceição Matias Santos, número 4, em frente à estação Osasco. Que Deus possa abençoar você, a sua casa, venha abençoar os teus planos, venha se revelar diante de ti no caminho que você está seguindo. Se você estiver seguindo no caminho contrário, que Ele possa mostrar o caminho pelo qual você deve seguir. Amém? Glória a Jesus.